Olá meninas, mais um vídeo para vocês aqui no meu canal. A gente vai hoje falar um pouquinho mais sobre alimentação, dando continuidade naquela série que começou no programa passado. Meu nome é Priscila, sou médica ginecologista, mais uma vez com vocês aqui no meu canal. Então, meninas, no último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a pirâmide de alimentação e eu terminei o vídeo explicando sobre os carboidratos e o grande vilão desse tipo de alimento, que são os refinados, a farinha e o açúcar. E eu prometi que neste vídeo eu ia falar para vocês um pouquinho sobre por que esses carboidratos, esse tipo de carboidrato é tão prejudicial para a nossa saúde. Lembra que eu falei que o grande problema é o refinamento, que você pega uma grande quantidade de alimento in natura, refina, transforma ele numa pequena porção, você concentra a quantidade de carboidrato, você concentra o alimento. Então, para 5 quilos de cana-de-açúcar, eu transformo aquilo em 500 gramas de açúcar. Mas por que isso é tão prejudicial? O que acontece com esse carboidrato quando ele entra no nosso organismo? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou explicar algumas coisas sobre a nossa digestão. Então, quando a gente come um alimento, né, eu pego um tomate, eu pego uma banana, ou eu pego mesmo o arroz e feijão, a gente prepara, eu gasto energia com aquilo, depois eu vou pegar o prato de comida, colocar o alimento na boca, eu vou mastigar aquele alimento, e dentro do tubo digestivo, esse alimento vai passar por vários processos, onde os alimentos vão ser absorvidos. Então, lá dentro do tubo digestivo da gente, do estômago, na boca mesmo, depois do estômago, no intestino. Esses alimentos eles vão sendo triturados e o nosso corpo vai separando os nutrientes. A água, sais minerais, a glicose, a fibra vai ficando ali no intestino e as quantidades elas vão sendo absorvidas de acordo com o que eu preciso. Então, nesse processo, o nosso organismo gasta energia, desde a mastigação até todo esse processamento interno, e os nutrientes vão sendo absorvidos de acordo com a nossa necessidade. Quando eu pego um alimento refinado, o que aconteceu foi que todo esse processo digestivo foi transferido para uma máquina. Ele foi transferido da nossa parte interna para a parte externa e ele vem da indústria já digerido, ou parcialmente digerido. Então, o que acontece com o açúcar? Se você fosse comer a cana, você teria que descascar a cana, picar ela, mastigar, e não é fácil, absorver todo aquele suco e esse processo digestivo ia acontecer dentro de você. Lá na indústria, o que acontece? Essa cana, ela é descascada lá, ela passa por uma máquina, é retirado esse caldo pode ser transformado num melado de cana, quando parte da água é absorvida, ou mais água é absorvida, aquilo vira uma rapadura, depois tem uma trituração para formar o açúcar mascavo, os sais minerais são retirados para branquear esse açúcar, ele se transforma num açúcar demerara, esse açúcar é refinado mais uma vez, todos os nutrientes, o líquido, tudo é retirado para formar o açúcar cristal branco, que é triturado, refinado mais uma vez, até virar o açúcar que você come. A gente passa, né, na indústria, essa cana ela vai passar por 6 ou mais processos de refinamento até ser transformado no açúcar. Então, todo esse processo que deveria ser feito dentro de você foi feito nessa máquina e quando o açúcar chega na sua boca, ele não precisa passar por mais nenhum processo digestivo. Então, quando você absorve, o seu organismo, quando você ingere, o seu organismo, o seu intestino absorve aquela quantidade de açúcar numa velocidade muito rápida. Então, vamos lá. Quando você come um prato de comida, todo esse processo vai acontecer e em questão de 4 horas, o seu processo digestivo está finalizando. Inclusive, isso depende do alimento que a gente come, mas a sua glicemia durante todo esse período vai chegar aí num máximo de 150, 140, que é o que a gente espera com uma alimentação normal, aquela alimentação saudável. Quando você ingere um doce, a sua glicemia, que é essa quantidade de açúcar que está dentro do sangue,
Quando você come uma alimentação muito rica em açúcar, muito doce, refrigerante, chocolate, tortas, bolos, enfim, todo esse açúcar que está lá dentro, ele é absorvido com uma velocidade muito rápida. Então, do intestino passa para a sua corrente sanguínea uma quantidade muito grande de açúcar e a sua glicemia pode chegar a níveis de 250, 300, até 400 miligramas. E esse valor é um valor realmente muito alto. Bom, agora eu vou explicar uma outra coisa para vocês entenderem exatamente o que acontece, qual é o grande problema dentro do nosso corpo, essa glicemia alta. Não sei se vocês já viram ou têm conhecimento das mulheres que vão lá no cirurgião vascular, isso era usado hoje, tem técnicas mais modernas, mas isso foi usado com muita frequência e ainda hoje acontece, de ir no cirurgião vascular para queimar aqueles vasinhos na perna, aquelas microvarizezinhas que as mulheres formam, homens também. E você vai no cirurgião vascular e ele pega uma seringa, uma agulhinha e injeta um líquido dentro do vasinho. Esse líquido é glicose e ele queima o vaso. Então é assim que o cirurgião vascular, essa é uma das técnicas, faz para queimar os vasinhos que a gente forma na perna, as microvarizes. Bom, se a glicose queima os seus vasinhos, isso significa que em grande quantidade dentro dos seus capilares, isso pode acontecer com você. E de fato, isso vai acontecer na pessoa, por exemplo, que tem diabetes. A gente fala que o diabético ele é um vasculopata, ele tem uma doença que vai atacar o sistema vascular dele. É a glicose, que é tóxica para os vasinhos. Por isso que o diabético corre risco de ficar cego, porque queima o microvasinho que tem na retina. Por isso que corre o risco de perder o rim e fazer diálise, porque vai queimar o microvasinho que tem lá no rim. Por isso que muitos diabéticos sofrem com essa vasculopatia nos pés, por exemplo, e muitas vezes até precisa amputar o pé, começa a ter necrose, porque vai queimar aquele vasinho, aquele capilarzinho que tem na pontinha do pé. Então, se a glicose é tóxica dentro do sistema vascular, o que o organismo vai fazer com essa glicose toda que foi absorvida? Aí é que vem a sabedoria da natureza. O nosso pâncreas vai colocar uma substância, que é a insulina, dentro da corrente sanguínea, vai jogar insulina dentro da corrente sanguínea. A insulina vai funcionar como uma pontezinha e vai pegar essa glicose que está lá no sistema capilar, no sistema vascular, no sangue, e vai jogar essa glicose para dentro das células. Dentro da célula, a glicose não é tóxica. Por isso que você come, a glicemia sobe, mas depois de um tempo ela volta para o nosso basal. Nesse valor basal, a glicose não é tóxica, nada vai acontecer. E a gente precisa dessa glicose num nível basal, que é aí ao redor de 80, 90, até 100. E lá na célula, essa glicose vai se acumulando. Isso acontece principalmente no fígado, em outras áreas também, na gordura, enfim, mas principalmente no fígado. Mas enfim, esse é o sistema que o organismo tem de proteger você dessa lesão vascular. Só que você comendo doce 1, 2, 3, 10 e durante uma vida, muitos anos, comendo doce todos os dias e muitas vezes várias e várias vezes ao dia, o que acontece é que essa célula vai ficando anestesiada à ação dessa insulina. Essa insulina que deveria funcionar como uma pontezinha, a célula passa a não funcionar mais bem com essa insulina que o pâncreas jogou no seu sistema vascular. Ou seja, a célula vai precisando cada vez de uma quantidade maior e maior e maior de insulina para fazer a mesma coisa. Então o pâncreas vai ficando sobrecarregado, e vai jogando cada vez mais insulina e a sua célula vai ficando resistente insulínica ou pré-diabetes. Esse é o estado que a gente fala de pré-diabetes ou resistência insulínica. E um dos principais sintomas é que você come e você começa a sentir sintomas de hipoglicemia. É como se você tivesse comido e não tivesse absorvido nenhum açúcar. E na verdade não é isso que está acontecendo, é que o seu organismo agora só funciona com níveis altos de insulina. E para o pâncreas liberar esse nível alto de insulina, você precisa fazer pico de glicose comendo doce.
Então, muitas pessoas falam, ai, mas eu tenho muita vontade de comer doce. Na verdade, é isso que está acontecendo. O seu organismo não está mais funcionando com uma refeição normal, com um nível baixo de insulina. Você só consegue realmente absorver esse açúcar quando você faz pico de insulina, e isso só vai acontecer depois de você comer pico de açúcar, pico de glicose, tá? E isso acontece também com a farinha. Embora a farinha ela não seja glicose, dentro do organismo da gente, o processo digestivo da farinha ele é muito simples. Rapidamente a farinha vira açúcar, tá? E aí a gente vai ter que aprender então o que fazer para não entrar nesse sistema de pré-diabetes ou de resistência insulínica. E aí no próximo programa eu vou falar como a gente vai fazer para reverter esse processo ou nem entrar nele. Um beijo para vocês, até o próximo programa. Meninas, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Também me dê um like, um joinha, que isso vai me ajudar bastante. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, certo?